Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Tá boa? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Tá me escutando direitinho aí? Tá tudo Tô, ok? tô te escutando bem, sim. Tá ótimo. Ah, então tá jóia. Ricardo, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite. Você que tem aí uma trajetória de vida que é uma referência para todos nós, principalmente no mundo dos cavalos. Muito obrigada. Ué, é um prazer estar aqui. Aqui veio uma mensagem para eu compartilhar o vídeo, é isso? Deixa eu compartilhar isso aqui para outras pessoas poderem assistir. Oi. Aqui. Bom, estou clicando aqui, não acontece nada, então vamos continuar aqui. É um prazer estar aqui, uma honra, muito obrigado. E ontem assisti sua live com o Sérgio Beck, que é um mestre, um guru, um amigo muito querido, muito especial. E fiquei ainda mais honrado. Falei, bom, um dia o mestre, o dia seguinte o discípulo, né? Que bom, fiquei muito feliz aí por esse convite. Agradeço muito, obrigado. Excelente. E para iniciarmos, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história, da sua trajetória de vida. Conte um pouco para gente. Tá ótimo, com prazer. É, a gente sempre fica pensando, bom, por onde começa, aonde que a gente é, dá mais detalhe, mas eu acho que como o nosso interesse principal na conversa de hoje são os cavalos, né? Eu vou começar ali meus primeiros contatos com cavalos na infância, isso eu devia ter por volta dos 7, 8 anos, e meu avô tinha um sítio em Araruama, região dos lagos do estado do Rio, e tinha um senhor lá que alugava cavalos. Então, durante a semana ele tinha muito pouco movimento, os cavalos ficavam meio parados lá, e eu ia conversar com ele pequeno, né? Falar, ah, moço, faz um precinho camarada aí para eu passar o dia com o cavalo, levava o cavalo para casa e ficava lá, montava, dava banho, deixava ele solto no gramado ao lado da casa, aí depois montava de novo e tratava, dava comida, passava o dia com o cavalo. Começou bem daí esse gosto pelo cavalo, pela natureza, pelo sítio, pelas plantas, das galinhas. Eu sempre gostei também de galinha, tudo que é bicho, né? Tem uma coisa dessa fase Você sempre inicial, gostou desse contato com a natureza, né, também. sempre, desde criança, né? E nessa fase inicial, eu vou contar uma coisa que eu trouxe comigo, assim, duas coisas que aconteceram bem nessa fase inicial que eu escolhi para começar a contar, né? Tinha um vizinho e tinha um outro sítio, e ele tinha um cercado com um monte de bicho dentro, né? Tinha cabrito, tinha coelho, peru, galinha, ganso, tinha tudo. E eu fui lá uma vez, ficava olhando aqui, fui lá uma vez, abri a porta e soltei tudo. O moço ficou uma fera, né? Veio reclamar lá em casa. Ó, o menino foi lá em casa, soltou os bichos todos, né? E eu quietinho ali ouvindo, né? E eu tava, não sei se quem avô, eu falei assim, é que meu pai não gosta de bicho preso. Então, isso é uma coisa que está comigo a vida inteira. Eu também não gosto de bicho preso, não. A gente provavelmente hoje vai falar sobre bem-estar animal e esse assunto vai voltar. Então, eu quis deixar esse primeiro registro aqui dessa ideia da liberdade do bicho solto. E nessa mesma época, eu pegava o cavalo, ficava com ele lá o dia todo. E um dia eu estava num cavalo que. Ah, aqueles cavalos de aluguel que quase que não anda, né? E eu montei nele a pelo do lado de casa ali, era pequeno, eu estava de short, sem camisa, acho que de chinelo. Peguei uma varinha no chão, uma varinha de bambu, sei lá. E eu ficava batendo com a varinha no cavalo, o cavalo andava, batia a perna nele, mas eu era criança, perna curta, né? E o cavalinho nada, andava devagarzinho, se arrastava. Eu fazia aquele esforço pro cavalinho andar, o cavalinho não andava, eu pegava a varinha, pac, 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 batia no cavalinho. Nem percebi, o cavalo entrou num trotinho e tal, daqui a pouco eu fui tirar de cima do cavalo com a mão no peito assim, ó. E eu brinco exageradamente, claro que ficou tatuada a mão do meu pai no meu peito. E ele falou para mim assim: jamais se bate num animal. Então, essas duas lições dessa fase inicial me acompanham e são uma marca importante no meu jeito de me relacionar com os cavalos, de entender o que o cavalo precisa para viver uma vida melhor, né? Liberdade e não violência, né? Muito bem. Depois teve a vida, a gente vai crescendo, vira adolescente. Eu tive bastante contato, graças a Deus, montei muito a cavalo.
em diferentes fazendas de amigos e tal, até os meus 15, 16 anos. Depois, daí, veio uma outra fase da vida, né? Você está estudando, entra na faculdade. Eu queria estudar agronomia, acabei não tendo coragem para isso, né? Na época era uma decisão arriscada, afinal de contas, eu era um carioca, né? Cresci no Rio de Janeiro, apesar a família do meu pai é toda do interior de São Paulo. Meu pai era nascido em Guaraci, minha avó em Olímpia, meu avô, pai do meu pai, na Alemanha, um alemão que veio no começo do século passado para cá. E a família do meu avô materno também tinha ligação com o campo. Esse sítio do meu avô em Araruama era, na verdade, um desmembramento da fazenda do pai dele, que era meu bisavô. Então tinha origens aí rurais dos dois lados da família, mas eu nasci no Rio, cresci no Rio, era um típico carioca, ia à praia, pegar onda, pegar jacaré, que a gente falava assim, que você não tem prancha, né, você vai, desce a onda de peito, assim, é uma delícia. E mais tarde jogar frescobol, vida de carioca. Então, quando chegou a época do vestibular, você fazia vestibular para agronomia, mas pô, o que tem a ver e tal? Era um gosto que eu tinha, mas eu já namorava a Denise, que é minha esposa, né? A gente namora desde sempre. A primeira vez que eu pedi ela em namoro, ela tinha 13 anos e eu 14, né? E estamos casados a vida inteira. Eu vou fazer 62 agora, então temos juntos aí 49 anos, né? Já Então tem também toda era. uma história de amor que é Essa é uma outra história. Você pode dar uma outra live algum dia, né? Mas que é muito, muito importante para mim, muito bonita. A família, né? Mas ali também na época, pô, você vai estudar agronomia, tem que sair do Rio, né? Porque a agronomia, o mais perto que tinha era a Universidade Rural Fluminense, que era em Seropédica, é até hoje, né? Tive lá uns 2 anos, fiquei muito feliz. Recebi uma turma de alunos de lá que vieram fazer estágio aqui em casa, justamente por causa do bem-estar animal. E depois fui lá ao encontro da turma, do professor, foi uma delícia. Essa era uma opção. E as outras duas que a gente considerou na época era Viçosa, em Minas, ou Piracicaba, aqui em São Paulo. Excelente, né? Com uma reputação ótima. Eu não tive coragem. No fim das contas, não tive coragem. Fui estudar engenharia, porque era mais ou menos onde eu navegava na zona de conforto ali. As ciências exatas, para mim, eram mais fáceis, assim, né? Tudo que tinha que pensar mais, raciocinar, um raciocínio lógico, eu tinha mais facilidade. Tudo que tinha que gravar muito nome, muita data, que, infelizmente era a maneira como as matérias das áreas de humanas eram dadas naquela época, né? Hoje eu me interesso muito mais por história e geografia, né? Muito mais. E naquela época, nossa senhora, que horror, né? Bom, então fui fazer engenharia. Mas fiz, cheguei a trabalhar, fiz estágio em empresa construtora de edifícios, tive experiência assim, de empreendedorismo, tive uma empresa, sociedade com arquitetos, fizemos muita obra ali no ano de 86, que teve um boom de construção civil, de reforma. Eu acho que era um dos planos econômicos do Brasil e a gente trabalhava, virava à noite. Foi uma fase muito boa, muito intensa, muito aprendizado, né? Você vai amadurecendo, vai começando a caminhar com as próprias pernas. Depois ainda fiz algumas obras sozinho, independente, mas estava assim, meio sem achar que aquilo era o meu caminho, né? Falei, olha, legal, pode ser um caminho, pode ser. Eu vou razoavelmente bem aqui. Mas estava pensando em algo mais e acabei decidindo fazer um mestrado em administração, né? E logo no começo do mestrado, bom, eu entrei no mestrado com a cabeça de quem estudou engenharia, então você tem a cabeça mais de raciocínio lógico, das áreas exatas, né? Eu falei, bom, dentro da administração, talvez eu vá fazer finanças, talvez eu vá fazer a parte de operações, quem sabe a parte de planejamento estratégico, né? Eu me identificava com isso, achava, né? Porque eu nem conhecia direito. Mas na primeira matéria de marketing, que se chamava Comportamento do Consumidor, e na primeira matéria de recursos humanos, chamava-se Comportamento Organizacional, plim, acendeu a luzinha, o olho brilhou. Eu falei, eu gosto de comportamento, né? E acabou que o mestrado de 2 anos, no primeiro ano você tem que fazer todas as matérias obrigatórias, que é bem completo, e no segundo ano você então escolhe as áreas onde você quer aprofundar e dar ênfase. E eu fiz justamente a área de marketing e a área de recursos humanos. E isso aí virou a minha carreira profissional para essas áreas. Quando eu comecei a trabalhar, já foi em marketing e trabalhei
boa parte da vida em marketing, na área de vendas, na área internacional, começando, abrindo operações na Argentina, no Uruguai, a Venezuela, depois já numa outra fase eu também estive envolvido, e depois Peru, Equador, Paraguai. Foi um espetáculo, né? Já no finalzinho, aí já com outras funções, Guatemala, um pouquinho de República Dominicana, essa América do Sul, América... Uma bagagem imensa, né? E aí eu fui mudando meio que do marketing para a área de gestão, gestão de pessoas, liderança, e acabei na área de recursos humanos, que estudo era na Ambev, Brahma, Ambev, e no finalzinho dos meus últimos 2 anos lá já Embev, a terceira fase, né? Eu peguei as 3 fases, Brahma, Ambev, Embev. Aí já na área de recursos humanos, lá chamava-se gente e gestão. Então, minha carreira profissional acabou sendo o que eu gostava, comportamento, né? Marketing e recursos humanos, né? E nesse período todo, pouquíssimo contato com os cavalos, né? Bem pouco, aquela vontade assim, um hotel fazenda, um cavalinho para dar uma voltinha, até que mais ou menos ali pelo ano 2003, 2004. Até que eu lavei, né, Ricardo? Exatamente. Então, já no ano 2003, 2004, eu já estava para voltar para São Paulo. Acho que eu voltei para São Paulo no finalzinho de 2003. Nesse período todo aí, eu morei em outros lugares. Morei na Argentina 2 vezes, morei no Uruguai, morei em Recife, 2 anos maravilhosos. Foi uma experiência muito rica, acima de tudo pelas pessoas, né, que eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar junto, de conviver. Essa é a grande riqueza, né, de tudo. E, Excelente, uma vida e aí eu comecei a trajetória. pensar nessa mudança, né? Aquele sonho de criança começou a despertar, né? E eu realmente pensei, foi um processo difícil, profundo, assim, de você refletir muito, pensar, dá muito medo, né? Porque você tem uma carreira numa empresa espetacular, com pessoas que você gosta muito, você tem amigos, até hoje tem grupo de WhatsApp com 200 pessoas, né? Que trabalhamos juntos nessa época. Sempre que nos encontramos, o assunto sempre é o mesmo. Que época maravilhosa que nós vivemos, quanta gente legal, quantos amigos, né? Que coisa mágica. E foi mesmo. Então você decidir sair de tudo isso dá uma insegurança grande, né? Dá um receio, mas essa coisa estava forte dentro de mim desde a infância, né? Então eu matutei um bocado e tomei a decisão e fiquei na Ambev até 2006, ali, março de 2006. Então faz 19 anos, agora no mês de março fez 19 anos que eu saí, aí comprei a fazenda aqui em Amparo e comecei a criar cavalo. Bom, acho que eu consegui falar, sei lá, uns 10 minutos aí, mais ou menos, essa história de, sei lá, mais ou menos o que, uns 35 anos, 40 Não, anos. é uma história incrível. Parabéns, tá? Pela trajetória de vida, pela coragem também, porque tudo que é novo assusta. É. Mas é esses desafios que nos fortalecem. E, ô Ricardo, como surgiu o Aras das Oito Virtudes? Já tem, pegando aí a primeira pergunta, e o que representam essas 8 virtudes no seu dia a dia? A ideia de Oito Virtudes, eu já tinha decidido então que eu ia sair da Ambev, já estava numa fase de transição, eu avisei com boa antecedência, afinal de contas a empresa estava numa fase de integração, né? E você não sai de uma hora para outra de uma coisa assim, né? E eu tinha muito vínculo, tenho até hoje, na verdade, tenho até hoje. O pessoal de Cavalgada sabe, você vê, eu já estou há mais tempo fora do que eu fiquei dentro. Eu fiquei 15 anos lá e já saí 19. Eu não tomo uma cerveja que não seja da Ambev. O pessoal de Cavalgada às vezes coloca uma outra coisa na minha frente, né? Toma aí, Bacelar, me chama de Bacelar. Eu falo assim, tira essa coisa da minha frente que eu não tomo de jeito nenhum. E eles sabem que eu não tomo mesmo, né? Então, vínculo forte, né, a gente tem. E já tinha avisado, ia fazendo uma transição aí, fiquei ainda um ano e pouco nesse período de transição, mas de vez em quando a cabeça já dava aquela voada, né? Pô, minha cabeça já vinha para cá, eu já tinha comprado a fazenda e estava pensando, bom, como é que vai ser esse projeto? Porque vai ser cavalo, com certeza, né? Acabei comprando uma fazenda que tinha café, uma fazenda centenária, muito bonita e com café numa região muito importante, muito boa para a produção de café, que é aqui na região da Baixa Mogiana, aqui em Amparo. Então, estava tudo aqui. Pô.
E o cavalo, como é que entra, né? E qual é o nome que eu vou dar? Toda criação de cavalo tem um nome, né? Tem um Aras, mas não tem o nome da família, né? Que geralmente alguns seguem a tradição da família e tal. Fiquei pensando, pensando e era bom se tivesse o número 8. Eu adoro o 8, né? 8 é um número que eu acho redondo, simétrico. Se você virar ele deitado assim, ele vira um infinito, né? É uma coisa contínua, né? Essa ideia me agrada da continuidade, né? Da coisa redonda, sem quina, sem bico, sem ponta, né? Fica macio, né? E aí, se você virar de lado é infinito, tá? Eu falei, 8 é um bom número. 8 o quê? 8. Vou pensar em cavalo aqui. O que que eu gosto do cavalo? Quais são as virtudes dos cavalos, né? Porque eu sempre fui educado, né, com a questão das virtudes, né, dos valores, né, dos princípios. Então eu falei de virtudes. Pô, peraí, virtudes. Aí contei e falei 8 letras, 8 virtudes. Bom, agora tem que inventar que virtudes são essas. Então foi uma invenção, né? Nasceu meio de trás para frente. Eu achei o nome primeiro, 8 virtudes, agora vamos dar significado. Aí comecei a pensar em cada letra, né? E a letra V significa vontade, depois ia inteligência, aí vai na sequência rusticidade, temperamento, utilidade, docilidade, elegância e suavidade. Falei, pô, encontrei aí, são virtudes que fazem sentido. E todas elas os cavalos têm, né? E Você o quer nome, justamente. Diga. você tinha citado da tradição, mas esse nome é muito clássico, isso que você escolheu. Pois é, eu não Porque sei, já me falaram que. e é diferente também. Isso É, também me chamou muita atenção na hora que eu vi, gente, muito interessante. pois é. Bom, eu dei esses nomes, eu acho que os cavalos têm essas virtudes e é uma referência importante na criação. Quando você está selecionando, quando você está pensando nos acasalamentos, né? Ah, essa égua combina com esse garanhão. Aí eu falei, pô, vou sempre pensar nessas virtudes, né? Porque aí você vai apurando, né? Você vai procurando criar cavalos que tenham essas virtudes bem fortes, né? Tenham cavalos com vontade, cavalos inteligentes, cavalos rústicos, né? Com bom temperamento, cavalos úteis, né? Na questão da funcionalidade, ao mesmo tempo dóceis, né? Porque a gente gosta de cavalo, quer conviver com cavalo, você quer um cavalo que goste de conviver com a gente também, tem essa docilidade. Elegância já é uma coisa intrínseca. Eu acho todo cavalo elegante, mas pensei assim, um pouco na coisa do padrão, das angulações, né? Que vamos dizer, é uma coisa da morfologia, mas mais assim, até da expressão, da presença do cavalo, né, como ele se apresenta, e depois a suavidade, que eu acabei escolhendo uma raça de marcha, né? Falei, bom, como é que a marcha, que é o manga larga, marchador, né? Como é que entra a marcha? Entrou com a suavidade. Hoje eu vejo a suavidade de uma maneira mais ampla, vai além da marcha, né? Mas você perguntou uma coisa que depois eu comecei a pensar nisso. Bom, eu pensei nisso para os cavalos, mas o que tem a ver para a gente, né? Tudo, né? Você quer ser uma pessoa que tem sempre vontade, vai buscar motivação, você tem um propósito, né? Você tem uma coisa que te move para frente, né? Inteligência, né? Para você tomar boas decisões, para você buscar o melhor conhecimento e fazer bom uso desse conhecimento, né? A rusticidade, porque na vida tem percalços, tem objetivos, tem momentos mais difíceis, desafiadores, então uma certa rusticidade ajuda. Temperamento, eu sempre acho que temperamento é uma coisa de equilíbrio, né? É você ser ao mesmo tempo sereno, reflexivo, calmo e conseguir ser ágil, assim, né? Você ter iniciativa, você ter capacidade de ação, você ser assertivo. Então, eu acho que temperamento é esse bom equilíbrio, esse balanço, né? Não ser nem só pacato demais, nem muito pilhado demais. Você saber quando que você tem que parar, refletir, baixar a vibração e quando que você tem que tomar iniciativa, agir, ter, né, firmeza, vigor, energia. Então você vê, tudo isso cabe para gente. Você tem isso tudo, né? Você tem utilidade, né? Você é uma pessoa funcional também, assim como você espera que os cavalos sejam funcionais, você também se torna uma pessoa capaz de alcançar objetivos, capaz de realizar projetos. Isso para mim é a utilidade, né? E depois dócil, ser manso com as pessoas, né? Ser manso com os cavalos, ser calmo, né? Ser suave, olha a suavidade aí. Eu acho que tudo isso aí faz das pessoas serem elegantes, né? Elegância, eu acho que é tudo isso combinado. Especialmente, assim, você ter esse mix de vontade, inteligência,
o lado mais rústico, capaz de suportar pressão, de enfrentar momentos mais desafiadores. Ao mesmo tempo, você nunca perder a doçura, a docilidade e a suavidade no trato, no agir. Então, acho que isso aí é elegante, né? Então, pronto, acho que eu te respondi isso aí. Pô, e essa pergunta é boa porque ela não acaba nunca. Nós vamos conversar hoje aqui, mas eu vou continuar É. pensando nisso para sempre. Obrigado pela Não, pergunta. tem muita coisa pra gente conversar hoje, viu, gente? Se preparem aí. E já aproveitando aqui a terceira pergunta. Desde 2006, você é proprietário do Aros das Oito Virtudes e também conquistou a certificação Sela Verde, sendo o primeiro Aras do Brasil a receber esse reconhecimento. Qual foi a sensação de conquistar essa conquista? Ok. Só no começo eu não ouvi se você falou 2003 ou 2006, mas assim, a data oficial, quando eu me associei à Associação do Manga Larga Marchador tal, é 2004. Não é nem 3 nem 6, mas isso aí é detalhe de virginiano. Virginiano tem mania de perfeição. Mas quando você vai começar a criar, você escolhe um nome, o nome te dá uma inspiração, uma ideia do que você deseja, né? Te dá um rumo. Aí você vai ver, bom, como que eu vou fazer isso, né? Tem o que e tem o como, né? O que eu vou fazer? Bom, eu vou criar cavalos com essa ideia das oito virtudes, tá bom. Mas como que eu vou fazer isso? Aí você vai atrás de coisas que você se identifica, né? De melhores práticas, né? De coisas que você visita e fala, pô, legal, gostei disso, aquilo ali não. Então. Eu tenho, nesse momento aí, duas referências importantes. Uma é o projeto Raízes dos irmãos Paulo e Raul Almeida Prado, que eu conheci nessa época, em 2003, 2004, e na Fazenda Capoava, em Itu. Eu ia lá, ainda não estava procurando fazenda, ainda não tinha comprado aqui, mas já tinha comprado os primeiros cavalos, a ansiedade era muita e não tinha onde botar os cavalos, coloquei lá. Então eu ia muito lá. E tinha o projeto Raiz que eu achei incrível, eu adorei os princípios, a ideia deles, do cavalo rural, do cavalo rústico, do cavalo criado solto e do cavalo funcional, né? Do cavalo da fazenda, do trabalho, do dia a dia. E eu gostei demais daquilo ali. E uma vez eu fiz a visita a eles mesmos, conversamos e eu vi as instalações, o jeito, e aquilo me inspirou muito. Essa é uma referência bem forte numa escolha que depois veio culminar com Sela Verde, que é como eu vou criar os cavalos. Liberdade, né, cavalos rústicos, cavalo, né, o cavalo rural do Brasil. Que podia ser o manga larga também. Ontem o Sérgio Beck citou o manga larga, eu concordo totalmente. Eu acho o manga larga um excelente cavalo, um baita de um cavalo. Outros cavalos tem, outras raças também. E o outro foi o próprio Sérgio Beck, porque eu estava lá na Ambev um dia e eu já falava muito de cavalo no dia a dia, né? Isso veio aumentando e tinha um amigo lá, Pedro, que um dia ele chegou para mim de manhã cedo assim, e me deu um baita de um livro assim, sabe aquele livrão importante, quase com um tijolo. Esse livro aqui era do meu pai. Você gosta muito de cavalo, está sempre falando de cavalo, toma para você ler. Era um livro chamado Equinos, Raças, Manejo e Equitação, Sérgio Lima Beck. Eu falei, que maravilha, né? E também, esse livro é a minha outra inspiração, que combinado com o projeto Raízes lá dos irmãos Almeida Prado, o Paulo e o Raul, me ajudou a definir que jeito que eu queria criar. Então eu comecei a criar desse jeito, cavalos soltos. Aí tinha coisa lá do meu pai, lembra que o bicho solto, sem violência. Então você vai juntando as coisas que ao longo da vida fizeram sentido para você, você gostou daquilo, você adotou aquela ideia. E assim São começamos. valores que você carrega para a vida, né, Ricardo? Exatamente. Então eu comecei a criar desse jeito. Um dia apareceu aqui o Rodrigo Sarquis, que ele escreveu um livro em coautoria com o Sérgio Beck, um outro livro do Sérgio Beck, né, específico sobre manga larga marchador. Já tinha até lido esse livro, conheci ele de nome. O Sérgio tinha me falado muito bem dele, né? Outra pessoa que me influenciou muito nessa época aí, André Sintra, né? O André Galvão Sintra. André me foi apresentado pelo Sérgio Beck. O Sérgio Beck falou: você está em Amparo? A maior autoridade em nutrição equina mora aí, pô. Você tem que conhecer. Fui conhecer o André. O André deu muita orientação para a gente na parte nutricional. E é isso, é pasto. Também tem tudo a ver. Liberdade,
é capim, tem que comer grama, viver solto, pouca ração e tal. Ó, vai juntando as coisas. Aí eu fui fazendo, apareceu o Rodrigo Sarquis aqui, né? E eu falei, legal, veterinário, amigo do Sérgio, né? Adorei a visita, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, né? E veio, depois veio outra vez. Falei, pô, que bom, ele gostou. Conhece muito de genealogia, né? Você fala de um cavalo, ele sabe a árvore genealógica 4, 5 gerações para trás, né? Falei, pô, que sorte, que bom. Você vê, vai juntando gente, né? Gente boa, né? A gente tem muito conhecimento. Pois é, aí o Rodrigo, na terceira vez, ele falou para mim que, na verdade, ele já tinha escutado algumas coisas a nosso respeito, a forma como a gente criava os cavalos, mas como ele fica meio ressabiado com o marketing, né? E eu, como ex-profissional de marketing, falo que pena, né? O marketing tem uma caricatura aí que nem sempre é justa, né? Mas eu entendo, né? Tem muita gente que confunde promoção com marketing. Marketing é uma coisa mais séria, né? Mas não que promoção não seja. Eu diria que marketing, sério não é uma boa palavra. Marketing é uma coisa mais completa, né? A promoção é uma parte do marketing, né? E às vezes a pessoa acha que o marketing é só a promoção e a propaganda, né? Mas está faltando base, está faltando conceito, está faltando produtos, né? Está faltando um monte de coisa. E aí o marketing fica, às vezes, com essa imagem distorcida, né? E o Rodrigo falou, eu queria só ver se não era essa coisa o cara lá começou a criar, o cara que era da Ambev, está fazendo muito barulho, né? E aí ele falou, não, mas a gente estruturou um projeto de certificação baseado em bem-estar animal, que além do bem-estar animal, que é assim, o coração do selo da certificação Sela Verde, ele tem também uma parte do meio ambiente. O meu olhinho já brilhou, porque eu sempre gostei de natureza, de bicho, de árvore, de cheiro de terra e tal. Gosto de tudo, passarinho, abelha. Abelha dá outra live. Nós estamos há 4 anos aqui introduzindo a abelha nativa sem ferrão, maravilha. Faz 15 dias a gente coletou mel de açaí, de mandaçaia, uma maravilha. E faz um bem danado para o meio ambiente. Eu comecei até com esse objetivo, de beneficiar o ecossistema, né? Mas eu gosto disso. O cara falou que tinha a parte ambiental e a parte social, a parte da relação com a equipe, os colaboradores, com as famílias que moram na fazenda, os filhos. Eu falei, pô, eu adoro tudo isso. Ele me propôs que eu queria ser cobaia, né? E passar pelo programa e ser certificado. A gente topou. Ele falou, a gente vai, como você vai ser o primeiro, a gente vai te cobrar um valor reduzido, mais os custos e tal, mas em contrapartida você tem que aceitar ser a nossa referência. A gente poder usar aí como sendo referência e fazer curso, dia de campo, e assim fizemos. E a certificação aconteceu, acho que a primeira vez em 2013, foi quando nós recebemos a primeira auditoria e o selo Sela Verde. Depois eles fizeram uma recertificação 5 anos depois, foi 2018, e outra recertificação, porque o primeiro ciclo então é mais longo, 5 anos, depois é de 3 em 3 anos, em 2021 fizeram de novo. Agora em 24 eles estão passando por uma fase de reformulação lá do programa. Pouca gente aderiu. Eu vi muita gente interessada, muita gente gostou, aprecia a ideia. Ela Tá travando. Sua conexão tá travando. Tá travando? Tá travando para você aí? Agora voltou. Tá. Então a equipe do Sela Verde fez um trabalho muito bacana de pesquisa e de compilar artigos técnicos, livros, bibliografia, tudo que já existia. Eles não inventaram nada. Falaram, olha, isso aqui a gente está só juntando tudo que diz respeito de todas as atividades que alguém faz com o cavalo, desde assim, da fase da reprodução, os acasalamentos e tal, até a apresentação numa competição, o transporte para essa competição, ida e volta, tudo que tem no ciclo da criação e treinamento e manejo de cavalos, a gente está fazendo aqui um programa de melhores práticas. Então é muito bom. Eu falo, é uma referência importante. Eu vi muita gente gostar disso e adotar parte. Talvez as pessoas não gostem muito da ideia de passar por uma auditoria, né? Das pessoas irem na sua casa com um checklist e ver se você faz assim ou faz assado. Eu não tive eu tive confiança na equipe, a equipe muito séria, gente
totalmente capacitada, né? E foi. Então, esse é o Sela Verde, que eu acho que é incrível. E, na verdade, ele foi meio que uma consequência natural de tudo que vinha lá da minha infância, né? De deixar o animal livre, sem violência, de criar do jeito que eu vi lá no Raul, de seguir os princípios do livro do Sérgio, né? Então você vai juntando tudo isso e, pô, foi um reconhecimento. Falei, que bom, porque a gente fez sem saber, né? E quando alguém quis ver, as coisas existiam. E eles fizeram coisas que nos ajudaram a melhorar um detalhe ou outro, uma coisa. Então eu achei muito importante, muito bom. Excelente. E você falou em liberdade. Quando falamos das 5 liberdades, estamos falando do bem-estar animal dos cavalos. Como você define esses princípios e como eles fazem refletir filosoficamente sobre a relação entre humanos e cavalos? Eu acho que eu vou pegar esse final da pergunta como uma parte, até para não usar demais do nosso tempo, né? Mas as 5 liberdades são consagradas. Qualquer pessoa que consultar na internet vai achar quais são as 5 liberdades. Livre de fome, livre de sede, livre de perigo, de desconforto físico e emocional. Acho que é nessa linha. Posso estar me esquecendo de alguma coisa, mas isso é de acesso fácil. O que eu vejo como um diferencial importante, tá? Porque todas essas outras partes nos levam a tomar medidas estruturais, coisas assim visíveis. Então, alimentação, as instalações, seja pasto, piquete, cocheira, né, os equipamentos, etc, etc, você vai. Mas tem a parte humana, né, que eu acho que essa é a que faz toda a diferença. Se você tiver uma estrutura extremamente simples, né, o mais básico do básico, mas a parte humana forte, o cavalo vai ter bem-estar, ele vai passar bem. Porque o humano bem preparado, ele vai saber o que é melhor para o cavalo, o que ele deve oferecer para o cavalo viver uma vida de cavalo, viver bem. E basicamente sem medo, tal, em paz, né? Então, acho que a melhor coisa é você se capacitar, se desenvolver. Não só o criador acima de tudo, né? Porque ele é o grande responsável, ele que vai dar as diretrizes, ele fala, olha, a nossa banda aqui toca assim, ó, você pode tocar bossa nova, MPB, rock, né, ou música clássica. Pô, então, quem que é o maestro? É o criador, é você que tem que dar a direção. Então, o criador também. Mas não adianta ele fazer curso, que é o meu caso, faço um monte de curso, gosto muito de aprender, de praticar, se a equipe não acompanhar. Então, você tem que estar sempre junto, todo mundo se desenvolvendo. E os profissionais que você traz para te ensinar, para te desenvolver a equipe também, compartilhar dessa filosofia, né? Tem profissionais especializados em diversas áreas, né, do trabalho com o cavalo. Seja um veterinário, seja um transportador, quem tem um caminhão, seja um treinador, seja um ferreiro, né? Então você tem que escolher pessoas que você veja a linha de trabalho dele, né? E eu acho que aí essa é que ganha uma força muito maior a questão. Você vai entender que o cavalo precisa de liberdade, que o cavalo precisa de companhia, que o cavalo precisa de comer capim, as coisas essenciais e básicas, sabe? Se você quiser o mínimo do mínimo, manter seu cavalo solto num grupinho de pelo menos 2, 3, né? Investe na boa alimentação, que nada mais é do que um bom pasto. Cuidado com essas dicas, essas manhas assim, que, sabe, essas coisas assim que são duvidosas, né? Que pode ter dado certo em algum caso, mas você vai ver tem risco. Tá? Vai no básico bem feito, um bom pasto de gramínea boa, cuida do pasto, solta o cavalo com o companheiro. Tá? Agora, investe muito na pessoa que a gente vendeu uns cavalos para uma pessoa que acabou ficando amiga nossa e ela mandou o rapaz que ela contratou, ela comprou um sítio, queria ter cavalo, contratou um rapaz que é muito educado, muito bem disposto, com vontade de aprender e tal, e ela mandou ele para cá. E ele está aqui treinando. E a gente fala, a primeira coisa é você se sentir seguro, calmo. Porque o cavalo sabe como você está. Então, assim, se você já chega perto do cavalo Ele meio tem. tenso, sente. O cavalo é super sensível. Né? Ele percebe tudo, isso é vital. O cavalo precisa perceber tudo que está acontecendo, porque é a garantia que ele vai ter mais chance de sobreviver. Né? Se ele tiver meio bobão, meio desatento, o bicho pega, o cavalo vira comida. Né? Então o cavalo é sensível na audição, no olfato, na visão, na percepção do espaço. E uma coisa que
não é tão fácil para a gente ver, mas da energia, da vibração, do batimento cardíaco, da frequência respiratória. Então você vai treinar um tratador, a pessoa que está no dia a dia, que vai conduzir um cavalo ao cabresto, vai entrar na baia para limpar a baia, vai limpar o coxo de ração, vai passar o trato. Essa pessoa é a mais importante de toda a estrutura. Ela tem que estar muito bem treinada. Ela tem que estar segura. E muitas vezes essa pessoa está começando uma carreira profissional, às vezes é uma pessoa que ainda não estudou, então não teve acesso ao treinamento, ela está insegura e você não presta atenção nisso. Né? Você vai contratar um treinador para preparar o seu cavalo para ir numa prova, você quer o melhor, você paga caro, porque você quer ganhar a prova. Você vai contratar o tratador para cuidar dos seus animais no dia a dia, todo dia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e você acha que é uma coisa meio simples, não liga muito para isso, né? Não dá a atenção que deveria dar. E aí que está a importância. Aí essa pessoa é insegura, essa pessoa nunca aprendeu nada, ou ela olhou, viu uma coisa que você não sabe, ela está fazendo o que ela viu. Ela aprendeu aquilo, foi tudo que ela aprendeu, é o que ela sabe fazer. E será que é aquilo que você quer com os seus cavalos? Então, investir nisso, né, na capacitação das pessoas que desempenham as funções operacionais básicas, é fundamental. Então, eu acho que essa questão do bem-estar, que tem a ver com a liberdade, a gente tem que colocar os humanos como centro disso, quem tem que ter realmente conhecimento, treinamento. E até mesmo o ambiente fica melhor para vocês trabalharem. Nossa, muito mais calmo, muito mais agradável. Proativa também, né? O diálogo é essencial em qualquer ambiente de trabalho que eu vejo, quando a gente fala em gestão de pessoas também, que é um trabalho que você desenvolve. Ô Maria, sabe uma coisa que eu observo? Todo Aras, toda fazenda tem um rádio tocando ali. Tem uma música. Mas... Às vezes a pessoa liga, bota numa rádio ruim, só dá notícia de desgraça, tristeza, violência tal, e aquele troço fica o dia inteiro. A pessoa está trabalhando ali, aquele ruído sonoro, aquela vibração ruim. Ou então uma rádio de música ruim, música barulhenta, música assim, que às vezes você não percebe, mas você está recebendo uma energia que não é gostosa, que não é positiva, não é favorável. Aí você vê quando esse clima, a pessoa já escolhe uma música mais agradável, mais suave, uma letra bonita que te inspira, que te dá uma alegria de viver, que te dá vontade, né, de fazer as coisas bem feitas, com capricho, com tranquilidade, com concentração. Porque assim, a vida não é fácil para ninguém, né? Então, o dia a dia, os problemas que todo mundo tem na sua vida pessoal, né? Se você vai trabalhar, já está carregado, já está com aquilo ali, aí o ambiente já é um ambiente tenso, as pessoas falam tudo aos berros, gritando, ou com um jeito meio agressivo de ser, tudo assim. Aí vai pegar um balde, vai pegar uma escova, vai pegar uma pá, é tudo barulhento, tudo batendo para lá, fazendo... Eu li um livro de um cowboy americano chamado Mark Rashid, que é um dos livros que eu gosto muito, né? Esse cara, ele tem vários livros bons. Esse que eu gostei muito é Em Busca da Suavidade. Eu até fiz uma playlist para mim no telefone, né, só com músicas, eu dei o nome da playlist Em Busca da Suavidade. Só músicas que me fazem ficar... Mas você podia compartilhar com a gente essa playlist. Eu não sei fazer isso. Eu sou um dinossauro jurássico. Eu preciso saber como que compartilha, mas compartilho com todo gosto, né? E eu tenho outra coisa, a minha filha fez um plano familiar no Apple Music, então eu devo ser das poucas pessoas que não tem Spotify, tem Apple Music. Aí todo mundo fala, pô, mas você está na Apple, manda... Enfim, mas isso é outra coisa. Esse Mark Rashid, ele, além de um horseman, um cara... Ele, pô, é faixa preta de Aikido, é músico, tem vários CDs gravados, né? É um cara, assim, diferenciado. E ele fala, a suavidade está em tudo. Você vai tendo consciência na hora que você vai abrir o trinco da porta da baia, na hora que você vai passar o cabresto na orelha do cavalo, sabe? Na hora que você vai conduzir o cavalo, na hora que você vai escovar, na hora que você vai cumprimentar uma pessoa, na hora que você vai pegar o garfo e a faca para você comer. Você começa a prestar atenção e você fica querendo ser suave. Você não precisa fazer tudo com força, né? Com aquela coisa, não precisa ficar tenso, ficar aquela duro. brutalidade. E depois você vai ver o seguinte, na hora de você montar a cavalo, isso ajuda muito. Em vez de você montar todo duro, igual um robozinho, todo travado, você monta como se estivesse dançando. Hoje eu acho que a gente não vai e nem deve falar em equitação, porque já é um outro assunto muito bacana e pode ser extenso, né? E o Sérgio falou um pouco ontem sobre a base da equitação,
com os princípios fantásticos e muito simples, né? Então, não acho que isso Já aproveitando isso aqui, conhecimento nunca é demais, viu, pessoal? Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui pra gente, ou pode mandar depois que encerrar a live também no direct, né, Ricardo? A gente sim, vai estar respondendo para com vocês. certeza. Ontem e hoje eu trouxe, eu falo assim, duas férias, vezes que eles têm bastante conhecimento para estar repassando aqui para vocês hoje. Então não deixe de pegar o papel e a caneta e anotem tudo, que é uma oportunidade imensa. Além disso, eu fico muito grata, né, por vocês terem aceitado o meu convite, porque meu olho chega a brilhar quando falo desses assuntos, Ricardo. Coisa boa, coisa boa. Mas a única coisa sobre equitação que eu vou falar é assim, aqui em São Paulo usa muito a história da a ficha caiu, né? Essa ficha caiu para mim há muitos anos assim. Falei, cara, montar cavalo é como dançar. Se eu soubesse dançar bem, eu montaria melhor, né? Eu já fui até fazer curso de dança. Fui eu e minha esposa, fui fazer curso de samba, dança de salão, para soltar a cintura, para você ter maleabilidade, você ter ritmo. Equitação é ritmo, né? Para você ter descontração, você não dança todo contraído, todo duro. Você tem que ter mobilidade das articulações, principalmente no assento, na cintura, no quadril. Então, eu acho que se você pensar em ser suave, o seu corpo fica mais maleável, fica mais flexível, né? E você vai ajudar o cavalo, você vai conseguir acompanhar melhor. O cavalo vai ficar macio. Tem cavalo que trota. Se você é flexível, você não vai achar aquele trote duro, né? Enfim, eu acho que todo assunto que você puxar vai disparar na minha cabeça algumas ideias, tanta coisa que eu estudei, pratiquei e que eu valorizo, que eu tenho vontade de compartilhar. Mas aí, 1 hora de live não vai ser suficiente. Eu vou. Vai lá, passo de Não, volta mas para lá. aproveitando aqui, o que é horsemanship? Sei que não se trata de um simples treinamento e nem de um método de doma. Como você define? Olha, a primeira pessoa que eu escutei falar disso de uma maneira assim reflexiva, pensando a respeito, foi o Serge Beck, né? Porque ficou muito na moda a horsemanship, né? Então tem duas palavras que acabaram virando assim caricaturas limitadas. Uma é equitação e outra é horsemanship. Quando a pessoa fala em equitação, pensa no clássico, na pessoa vestida de culote, bota, às vezes até de capacete, casaca, né? O equitador, ou no hipismo, a equitação do salto, tal. Penso, essa é uma caricatura, né? Acham que equitação é isso aí, falam, não, mas na fazenda, no campo, não precisa de equitação. E o horsemanship tem a caricatura o quê? Do cara com chapéu de cowboy, cinto com fivelão, bandeirinha numa mão, cabresto de 7 nós e tal, e desengaja para lá, desengaja para cá. Então, assim, isso são só caricaturas. Se você pensar profundamente, se você for buscar as melhores referências, tanto para equitação quanto para horsemanship, é a mesma coisa. É uma coisa só. Tá? E isso trata do relacionamento entre humanos e cavalos. Se você fizer uma tradução ao pé da letra da palavra horsemanship, é assim, relacionamento entre cavalos e humanos. É isso. Então, horsemanship é isso. Isso não quer dizer que é bom nem ruim. Pode ser bom, pode ser ruim. Né? Pode ser mais técnico, né? A pessoa aprende várias técnicas, pode ser mais intuitivo. Né? Eu acho muito boa a combinação de boas técnicas, não qualquer técnica, boas técnicas, né? Com intuição. Intuição é assim, a conexão. É você estar realmente prestando atenção ao cavalo, procurando entender o que está acontecendo com o cavalo. Então, eu procurei montar cavalo, eu achei que eu ia ser um cavaleiro olímpico, desisti bem rápido, assim, com 6 meses, eu falei, não vou ser nada, eu não dou para isso e não é isso que eu quero nessa fase da minha vida, eu já estava com 40 e poucos anos naquela época, não é isso que eu quero para a minha vida. O que me trouxe de volta para o cavalo, lá da minha infância, não foi essa ideia de ser um cavaleiro olímpico. Eu aprendi muita coisa útil, muita coisa boa, que eu gosto até hoje, muito útil mesmo, mas assim, não para ser competitivo, para ir buscar aquela alta performance. Tá? Mas aprendi, guardei e uso. Né? E no horsemanship, falei, agora eu vou descer do cavalo e vou aprender o que esses caras fazem do chão e tal. Né? Eu vou falar rapidamente sobre uma referência importante, tem algumas, né, mas que eu não sei se eu já mencionei, que é o Borba, Eduardo Borba. Né? Quem gosta de montar cavalo, pô, precisa ter um cavalo bom para você montar. Então tem que ter um bom domador. Eu vou trazer aqui uma pessoa do maior gabarito, né, para ensinar a gente a domar cavalo. Né? E a minha coisa é assim, você ensina, doma aí, pronto, a gente depois, eu quero montar, né, depois que tiver domado. E o Bob, a primeira vez que veio, ele falou assim: eu não treino cavalos, eu treino pessoas. Eu falei, pô, mas
chamei esse cara aqui para domar cavalo, fica dizendo que treina pessoas, né? Mas eu não esqueci disso, eu guardei isso, né? Depois ele falou, não tem a menor possibilidade de eu melhorar a vida dos cavalos se eu não mudar as pessoas. Aí eu, puf, opa, agora ele tocou uma coisa que me interessa, que é melhorar a vida dos cavalos e mudar pessoas. Agora eu junto com aquele negócio de treinar pessoas, porque isso eu fiz na minha vida profissional. A gente treinava pessoas para elas mudarem, para elas melhorarem, né? E aí essas pessoas são mais capazes, e aí se nesse caso vai melhorar a vida dos cavalos, fechou, né? Estou afim. Aí a terceira coisa que ele falou, que foi a cereja do bolo, ele falou, isso aqui é um processo de educação. Qual é a educação que eu preciso ter para fazer parte da vida deles? E a gente só pensa em treinar o cavalo fazer isso, o cavalo fazer aquilo. Mas e eu, né? Que estou aqui, eu proponho tudo. Eu busco o cavalo, trago ele para cá, falo, você vai fazer enduro, você vai fazer equitação de trabalho, você vai fazer trabalho com gado. É o homem, o humano que traz essas coisas. Então, você tem que saber, você tem que estar educado. E aí juntou, porque eu sou filho de professora, né? Minha mãe é professora e falou para meu irmão e para mim a vida inteira que a maior riqueza que meu pai e ela podiam dar para a gente era educação. Então é claro que eu acredito em educação, né? Como uma coisa transformadora, né? E o Borba falou essas três coisas, assim, treinar as pessoas para poder mudar, para melhorar a vida dos cavalos, através da educação. Então, assim, o horsemanship que eu fui buscar é esse, é que trabalha nessa linha, né? E não é fazer o truque, fazer a gracinha, que é legal, você aprende a fazer essas coisas, né? E as pessoas acabam ficando muito fixadas nisso. Pô, que legal, o cara monta sem nada na cabeça do cavalo. É legal, é. Ah, o cara sobe na cerca, o cavalo vem, encosta e ele monta no cavalo. Super legal. Mas eu acho que tem uma coisa maior que isso, que é o dia a dia. De fato, o seu relacionamento com o cavalo. Como que você se comunica com ele, como que você pede as coisas para ele, como que você observa se ele está te entendendo, ou se ele está confuso, ou se ele está com alguma dificuldade, não consegue fazer o exercício que você está pedindo, o movimento que você está querendo, ou ele está com alguma dor, ou ele não aprendeu aquilo ainda. Então, você, quando vai se comunicar com o cavalo, comunicar não é assim, eu falo, pô, mas eu levantei a mão, eu girei o cabo do cabresto, eu balancei a bandeirinha, né, eu bati a pé, todas essas coisas que são as partes físicas, a pessoa não está percebendo que vem de dentro, né? Outra referência importante para mim é o Fernando Rolim, que eu fiz a Academia Global X dele por 2 anos, uma formação muito, muito bem estruturada, muito completa, com muita prática, né? Nesses 2 anos foram 16 semanas intensivas, de segunda a sexta, horário integral, né? E a gente sempre falava, começa no pensamento, então ele sempre repetia para a gente tudo, para a gente, pensamento, intenção, linguagem corporal, ação. Quer dizer, a ação física que a gente fala, usa a perna, usa a rédea, usa o peso, como o Sérgio falou ontem, né, que pode ser o assento também, usa a voz. A ação é o último passo, o primeiro passo nasceu lá dentro de você. É um pensamento, é uma ideia, né, que vai se transformar numa intenção de realizar aquela ideia, que a primeira comunicação com o seu corpo, com o seu cavalo, é o seu corpo, é a linguagem corporal. Para chegar numa ação dessas, né, e às vezes a pessoa vai fazer aula de equitação e aprende só perna nele, bora a perna nele, não explica nada, não, né? Então, acho que o bom horsemanship é esse que busca uma boa relação baseada em... Fundamentos, né, Ricardo? Desculpa? Não tem esses fundamentos essenciais. Que é o que vem antes, né? As técnicas, eu falei, as técnicas existem, são importantes e podem funcionar, também podem não funcionar. Dizem que o cavalo aprende tudo, até as coisas erradas, né? Mas ele aprende, né? Então, se você tem a intenção correta e consegue comunicar isso para o seu cavalo, então é uma coisa de comunicação, de respeito, né? E aí você consegue realmente evoluir, desenvolver coisas muito legais e muito, muito prazerosas para ambos. E isso tem a ver com bem-estar, totalmente a ver com bem-estar. Porque o seu cavalo ele vai ser curioso, ele vai gostar de aprender. Túlio Marins, irmão do Aloysio Marins, 2 grandes referências para mim também importantes. A Aloysio da Universidade do Cavalo, o Túlio, que também já é amigo, já vem bastante aqui, o Túlio sempre fala assim, o cavalo, ele aprende a aprender. Não é só você que ensina, que faz ele fazer isso, faz ele fazer aquilo. O cavalo aprende a aprender. Você também dá para o cavalo a responsabilidade das escolhas, das decisões. E esse processo, o cavalo gosta, ele passa a ser parte do processo. E não, eu costumo falar, cavalo não é moto. Aquela coisa ali que não tem vida, você vai lá, liga, dá uma pedalada, ou aperta um botão, liga, acelera aqui, freia ali, troca a marcha lá, vira para cá. Né? O cavalo tem um coração batendo, tem
um espírito sentindo, né? Tem os sentidos dele, né? Que a gente já falou, toda a capacidade sensorial, visão, audição, olfato, tato, tudo acontecendo, né? O cavalo sente uma mosquinha pousar na garupa dele e dá aquela tremidinha na pele para espantar a mosca. Olha a sensibilidade do cavalo. Quanto pesa uma mosca? 1 grama, né? Então, é isso. Eu já estou começando a falar acelerado, falo, pô, vai acabar o tempo, ainda deve ter assunto para falar. Não, que isso? Eu falei até onde com o senhor Sérgio. Pode ficar à vontade. Mas é isso. Acho que já falei bastante sobre o horsemanship. Hoje eu acho que eu invisto mais tempo em entender comunicação com o cavalo, entender o que o cavalo está me dizendo, o que ele precisa, como que é o processo de aprendizado dele, do que realmente na equitação. Eu não deixei de fazer equitação, continuo fazendo. Hoje tem vindo aqui o Roger Vieira, que é discípulo do Nizinge, quem eu vi montar, aprendi muita coisa com ele. Depois fui seguir a Luísa Magalhães, que o Nizinho já era casado com a mãe da Luísa, com a Isabela, e a Luísa, eu diria assim, se eu tiver que ter um professor só na minha vida daqui para o resto da vida, vai ser a Luísa. Ela, para mim, é quem junta tudo. Tem muitas pessoas importantes, bacanas. Posso citar o Paulo Guilhom, que foi quem primeiro me apresentou o Nizinge lá atrás, né? E que também tem um conhecimento e uma visão da relação entre humanos e cavalos muito bonita, muito sólida. Mas a Luísa junta tudo. A Lu é incrível, né? Ela realmente tem uma capacidade de juntar experiências, conhecimento com sensibilidade, né? Com assertividade. E apesar de ser uma menina jovem, da idade das minhas filhas, tem uma sabedoria absurda, né? Então, olha quanta gente boa, né? Que a gente acaba conhecendo nesse caminho. Se eu falo que minha vida na Ambev foi muito feliz, e especialmente feliz pelas pessoas com quem eu convivi e trabalhei, nesse mundo do cavalo a mesma coisa. Eu peço até desculpa se a minha memória falhar e eu não falar o nome de alguém importante, que certamente tem. Depende do assunto, você vai lembrar de um ou de outro, né? Não, excelente. Ricardo, você já viveu muitas cavalgadas especiais por aí, ao redor do mundo. O que essas experiências representam para você hoje? Olha, eu amo cavalgar. Se você quiser me ver feliz, me deixa cavalgar até o fim dos meus dias, né? Pelo menos nessa vida, nesse planeta, né? Eu gosto mesmo de cavalgar, de montar cavalo e ficar o dia inteiro. Geralmente, assim, explorando lugares naturais, né? Rios, vales e montanhas. Tinha uma música de alguém que falava rios, vales e montanhas, com você eu vou. Então, depois eu vou até pesquisar de que música era essa, esse verso. Mas, assim, Aí na playlist você tem que compartilhar com a gente. mas isso, por exemplo, é a cara da minha relação com os cavalos. Rios, vales e montanhas, com você eu vou. Então, representa isso, ir com o cavalo por rios, vales e montanhas e espaços naturais, e eu gosto de muitas coisas ali. Eu já fiz várias cavalgadas longas, de uma semana inteira cavalgando. As mais longas foram 3. Essas 3 tiveram a mesma duração, 9 dias de cavalgada. Foi uma na Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, do delta do Guaíba ali até Pelotas, pela margem que eles chamam de Costa Doce, né? A parte interna da Lagoa dos Patos. Teve a da Islândia, que o Sérgio Beck mencionou ontem, e maravilha. A imagem travou. Agora. Voltou? Agora voltou. Então, essas cavalgadas aí, várias, mas eu citei 3 longas, né? Porque nesse período longo, tem dia que você monta cedo e conversa com o seu amigo, o dia inteiro, o assunto não para, uma delícia. Tem dia que você fica quieto o dia inteiro, você fica só pensando na vida, ou não pensando em nada, olhando. Eu gosto muito de olhar, eu faço isso, eu estou dirigindo, estou vendo árvore, passarinho, né? Então, quando você está cavalgando, você vê melhor ainda, né? Árvores e passarinhos e propriedades rurais, sítios e fazendas e a criação. Você passa por um gado, você vê, adoro galinha, você vê ali as galinhas caipiras soltas, você vê porco, você vê cachorro, que é um bicho espetacular. Então, assim, a cavalgada me leva para tudo que eu gosto, né? Os lugares que eu gosto. Aí você vai comer num lugar, aquele cheiro de comida
rural, né? Comida caseira, sabe? É outro ar, outro É ambiente, uma né? coisa maravilhosa. Cavalgar faz bem para o. Eu tenho problema de coluna, até te pedi para fazer a live de 8h15, porque eu tinha que ir na minha fisioterapia, não posso faltar. Vou sempre tratar da minha coluna e tal. E ele falou: ah, você anda a cavalo? Eu falei: olha, você precisa andar a cavalo para entender isso. Eu ando a cavalo, eu faço uma romaria, tem um grupo de amigos muito bacana que a gente já fez. Eu só fiz duas, por enquanto, com eles. O cara, o dia inteiro a cavalo, zero dor. Você dorme em qualquer lugar, você dorme um dia numa pousada, outro dia numa fazenda, um dia no saco de dormir, numa caminha de armar. Eu não tenho dor nenhuma, eu ando a cavalo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tem uma que eu adorei, que era toque de alvorada 3h30 da manhã, encilhar cavalo às 4, tomar café da manhã às 4h30, montado às 5, com a tralha embarcada nos caminhões de apoio. 5 horas você saía cavalgando para chegar no pouso 5 da tarde, 6 da tarde. Teve dia de chegar no pouso 10 da noite. O dia inteiro a cavalo. É uma maravilha, sinto zero dor. Então, ainda tem essa parte, é uma terapia física e mental, né? Eu estou no cavalo nessas situações. Eu rezo muito, eu agradeço muito pela vida, pelas maravilhas do mundo, né? Que é uma maravilha. Cavalgar, para mim, eu não posso querer mais nada na vida. Queria cavalgar mais com a minha família. Minha família, eu espanei arroz, que eu forcei demais, depois de muitos anos distantes, quando a gente veio para a fazenda, comecei a participar de umas cavalgadas e queria que a família fosse 4 dias. Só que eles não estavam acostumados, nem gostavam. Eu gostava, né? Então eles achavam o primeiro dia maravilhoso, o segundo muito cansativo, o terceiro não queriam ir. Eu falava: bora, cavalgada tem que terminar. No quarto dia estava todo mundo: pô, é chato, papai. E eu ficava frustrado. Foi bobagem minha. Eu exagerei na dor, não tive sensibilidade, não fui capaz de perceber que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, né? E estava querendo que eles gostassem tanto quanto eu, mas eles não tinham esse mesmo gosto, essa mesma experiência. Mas se puder juntar cavalgada e família, porque cavalgada e amigos já é, né? Já é uma maravilha, né? Bom, acho que era isso aí. Posso falar demais Não, sobre a. essas histórias é um livro, né, Ricardo? Se a gente for Não mesmo. para deixar para contar, né? E são histórias gostosas, gente, de ouvir, de aprender também. Isso aí a gente tem que levar para o resto de nossas vidas. E, Ricardo, para encerrarmos aqui, com toda essa bagagem, que conselho você deixa para os jovens e para pessoas, assim como eu também, que são sonhadores? Olha, eu trabalhei na área de recursos humanos, né? Então era normal amigos virem me perguntar: ah, meu filho vai prestar vestibular, está pensando em alguma coisa para fazer, o que que você recomenda, né? Eu sempre pensava um pouco e tinha a mesma resposta. Eu falava assim: eu recomendo ele fazer o que ele gosta, né? Porque quando a pessoa faz o que gosta, ela vai ter mais interesse, ela vai conseguir dar o melhor dela, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é buscar realmente dentro de você. E não é fácil isso, né? Hoje o mundo tem muitas opções e a gente recebe muita informação o dia inteiro, né? Essa revolução que a gente está passando, que a gente vive, mudou muita coisa, né? Antes as coisas eram mais fáceis de você planejar, de você organizar a vida. Hoje realmente, então, para as pessoas jovens é difícil, né? Mas eu acho assim: calma, conversa bastante, procura as melhores referências, procura conhecimento de qualidade. Você tem hoje rede social muito fácil, né? Então a pessoa vê Instagram, YouTube, o que quiser, tem um monte de coisa. Nem tudo é bom, né? Então começa a ter Muita o coisa útil nas redes sociais também. Então você tem que saber selecionar muito isso. bem o que você quer trazer para a sua vida e com experiência também de conhecimento. Isso mesmo. Você vê o seguinte: tenha critérios, né? E se você fizer as primeiras escolhas com muito critério, você vê no meu caso, a gente está aqui contando, nos últimos 20 anos eu tenho tanta coisa boa, tanta história boa para contar, tanto aprendizado, né? Tudo começou com quem? Eu vou até falar o nome de uma pessoa que eu lembrei hoje, cara, Ricardo Cassiusti, meu xará, porque eu fui comprar uns cavalos, os primeiros, e aí era uma pessoa que eu conhecia lá da minha infância, da minha adolescência, e falou: ah, já estou velho e tal, seu Zezito, avô de uns amigos muito queridos, e ele falou: ah, mas tem uma pessoa que vai te dar boas informações. Me apresentou o Ricardo Cassiusti. O Ricardo Cassiusti me apresentou o professor Adalto Toledo. E o professor Adalto Toledo me apresentou o Sérgio Beck, que por coincidência eu ganhei o livro do outro amigo. Então, olha só, por aí você já começa a ter boas indicações, né? Aí eu fui conhecer o Borba,
o Aloysio Marins, o Nizinge, o Paulo Guilhom. Então você vai formando um grupo. Hoje tem muita gente jovem, né? Eu tive, por exemplo, fazendo a academia Global X do Fernando Rolim, eu fiz uma turma de 3 alunos. Além de mim, tinha o Nando e o Ney. É uma maravilha. O que eu aprendi com eles são meus amigos queridos e são meus mestres também. Então você tem outras gerações, não é só os antigos que são, né? Eu vi um menino que era aluno da Universidade do Cavalo e era o ajudante do Raul Almeida Prado, Lucas Paiva. O Lucas hoje é uma fera, é um cara que sabe muito. Os melhores caras que montam cavalo, acho que travou ou está ainda gravando? Voltou? É. Os melhores caras que montam cavalo no estilo campeiro para mim é o Lucas. De vez em quando, conhecido Acho como. que a imagem travou para mim. ah, Conhecido como Lucão. Monta pra caramba. Então, você vê, o conhecimento ele vai passando de geração em geração, vai formando bons profissionais novos, né? Mas se você fizer boas escolhas no início, o seu caminho ele vai pelo bom caminho, né? Vai sempre gente boa atrai gente boa, né? Exatamente. Então eu diria isso, assim, procurem conhecimento, procurem se cercar de boas pessoas, tenham critério, reflitam, assim, cuidado com a impulsividade. Ela é boa às vezes, mas às vezes um pouco de prudência, né? De olhar mais um pouco, de pensar com calma, de comparar. Hoje em dia tem muita gente boa de vender assim, mas calma para ver se tem aquilo que a pessoa está te vendendo. Às vezes é muito boa na embalagem, mas aquela promessa não vai cumprir aquela expectativa. Então, não é do meu nível, não é isso aí. Não vai entregar aquela promessa, muita coisa boa. Graças a Deus. Sou uma pessoa muito grata. É que travou aqui o finalzinho. Eu Ricardo? estou aqui ainda, mas acho que está Tá acabando aí? o tempo. Pessoal, Sim, tá ok para vocês? Tá me ouvindo, Ricardo? eu estou. Ah, então beleza. É porque tá encerrando mesmo. Mas sim, Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por ter tirado esse tempinho para compartilhar tanto conhecimento e tantas histórias que enriquecem nosso dia a dia. É muito gratificante se conectar com pessoas como você, como o Sérgio e outras que virão também. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Maria. Adorei. Obrigado a você, obrigado a todos. E é bom que fica gravado. Eu falei para todo mundo que é do Sérgio de ontem, está gravado. Não deixem de ver. Exatamente. Essa também vai ficar gravada, viu, pessoal? Compartilhe com os amigos. Tirem dúvidas também. Pode mandar mensagem no direct do Ricardo. Estamos aqui disponíveis para isso mesmo, tá? Então, um abraço a todos. Um grande abraço, Ricardo. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos também, tá? Obrigado mesmo. Até a próxima aí.